Ação de energia elétrica descontada, esquecida pelo mercado, vai anunciar dividendos nesse mês. Falando em dividendos, o dividendos dela ao longo prazo vai estar crescendo, porque ela está num processo de investimento. Talvez exatamente por conta disso, o mercado tenha deixado ela aí no esquecimento. É uma ação que está bastante descontada. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos falar dessa elétrica. Será que ela tem grandes potenciais? Por que ela está tão descontada? Essa ação ela vinha subindo bastante até o momento do cenário econômico começou a ficar um pouco mais difícil e aí o mercado começou a ver o investimento como algo ruim e as ações ficaram aí lateralizando há muito tempo, estão aí ficando a preços bastante atrativos com os projetos sendo entregues. Ela vai anunciar dividendos agora no mês 3, como é de costume, tá? Eu estou falando da Energisa, os dividendos dela vão crescer. Nesse vídeo eu vou comentar o racional que me fez chamar a atenção para ela e não é recomendação de compra, tanto que eu vou comentar o racional para ver se faz sentido para você, tá? Então a gente vê, olha só como são as coisas. A gente via no momento onde a economia estava indo bem na reviravolta aqui, ó, investimentos eram vistos como a coisa, a sétima maravilha do mundo, a oitava, na verdade, né? Então, as ações não paravam de subir nunca, e aí veio a pandemia, desde então, o mercado começa a bater. Veio a pandemia, aquela recuperação que todo mundo fez parcial de V, e aí fica nesse zigue-zague, Selic alta, não sei o quê, é inadimplência, tudo aqui tumultuando o ambiente da Energisa. A Energisa é uma empresa majoritariamente distribuidora, ela tem também transmissão de energia e também tem geração distribuída. Nós já vamos ver isso, é muito interessante essa empresa, tá? Mas falando aqui de cotações no curto prazo, esse já é um ponto que me chamou a atenção. Ela vem num zigue-zague que ela faz eventualmente, e essa linha aqui costuma ser um ponto que ela eventualmente bate aqui como fundo, em cerca de 37,90, né? Ou às vezes um pouco acima. Então ela vem aqui nesse zigue-zague e tal, e bateu de novo aqui, e aí chama a minha primeira atenção, que possa ser aí um momento de estar observando um pouco mais a empresa, e aí é isso que nós vamos fazer agora. Então a Energisa ela tem 11 concessões de distribuição, 862 municípios atendidos. Ela é uma empresa grande, 12 concessões de transmissão, uma ponta aqui que ela está crescendo mais agora, tá? Ela está se diversificando, e também 40 usinas de geração solar distribuída, que é muito promissora essa questão da geração distribuída, né? E 2 usinas de geração solar centralizada, né? Além de alguns serviços de valor agregado. Então, o que eu costumo falar aqui, que eu gosto muito em empresas de energia, né? Transmissão, obviamente, isso aqui todo mundo gosta. E na parte de geração, o que eu mais gosto é exatamente a geração solar, né? Então, ela tá aqui de olho nessa tendência aqui. Ela tá bem espalhadinha nessa região aqui, principalmente, né? Então, primeiro a gente observa aqui que nos 9 meses, ainda não tem o quarto trimestre fechado, nós temos uma empresa com EBITDA de 92,5 em distribuição, 4,9 em transmissão, isso aqui está crescendo, já vou mostrar o terceiro trimestre, e 1,8 em Reenergiza, que é a parte aí da geração distribuída, os serviços aí de valor agregado, e temos 1,1 na hold. Olha só o que acontece quando a gente não pega os 9 meses, pega o último trimestre que a gente tem disponível, que é o terceiro, para ver a evolução que está acontecendo na transmissão, tá? Então, cada vez com os projetos sendo entregues, tá vindo mais receita para a empresa e mais diversificação também. Não podemos olhar esse número aqui, tá? Porque do jeito que a empresa mostra aqui, não é o ajustado correto, tá? Pela a parte de transmissão, lembra que eu já falei para vocês que tem que ver de forma diferente. Eu ajustei manualmente e nós temos então a seguinte foto aqui, ó, 7,4 de transmissão, 1,9 de Reenergiza e 90,8 de distribuição. Olha só como aumentou a transmissão, né? Era 4,9, foi para 7,8, tá? Então a empresa cresceu aqui na transmissão, tá? E aí nós temos aqui a parte de investimentos dela, ela continua investindo muito na distribuição, é um momento de investimento em distribuição mesmo, as empresas de distribuição vêm fazendo isso, né? Isso aqui, inclusive, acaba facilitando na hora da renovação, de tanto investimento que elas fazem, né? Bom, a gente vê elas investindo também bastante na transmissão, na Reenergiza e tem aqui na Hold, né? Então, ela vem aqui de investimentos pesados, isso aqui ela já consegue entregar, olha o crescimento da RAP, né? Então só no ciclo 2022-2023 já foi para 509,8 e tem mais quase 200 aqui para ser entregues, né? Estão aqui em construção. Aqui estão os avanços físicos, as RAPs e tudo mais, né? Algumas aqui em 2024, outra em 2025, outra em 2027.
Então, vai indo entrega aos poucos, cada vez agregando mais resultado aí para a empresa. E aí nós temos o valor, então, do EBITDA ajustado de modo geral da empresa para ver o quanto que ela evoluiu, né? A gente vê aqui, ó, essa linha que eu gosto de ver, o EBITDA dela aumentou nos 9 meses 19,8. Só que então por que ela não está subindo? Porque o lucro está patinando 19,4, porque ela está num processo de investimentos, né? Então o lucro vai indo aí aos poucos, é devagarzinho que as coisas vão indo, né? Porque o endividamento tá pesando. Olha o salto no endividamento, 44,2%. Então, é isso que eu entendi como um momento positivo. Não era aquele ainda lá de 2020, que estava muito animadinho o pessoal. Passado 2 anos aqui, aí já começa a ficar interessante. Ela só lateralizou nesse período, os investimentos foram começando a ser entregues, aí começa a ficar mais claro, né? O mercado vinha recomendando já de muito tempo. Eu acho que agora começa a ficar mais claro. Quando vai ser o momento perfeito? Quando começar a diminuir a Selic. Mas você já sabe, o mercado ele tenta antecipar um pouco as coisas, né? Então, a gente não pode se dar o luxo de querer ser o cara que vai acertar a mosca ali em cheio, né? Eu acho que agora já fica aí, começa a ficar interessante. Então, o endividamento dela chega agora a 2,8 alavancagem. É uma alavancagem um pouco pesada para uma empresa que tem 90 e poucos por cento em distribuição. Lembre-se que distribuição tem aí uma margem apertadinha, né? Então ela vem aqui numa alavancagem que vai... Ela estava tão tranquilinha lá no passado, mais para trás, e aí essa alavancagem acaba atrapalhando um pouco o lucro. Aí o mercado às vezes olha só o lucro ali e não está vendo que o EBITDA está crescendo pra caramba, né? Então o que acontece? Olha só, a despesa financeira vai crescendo um horror aqui, né? E o resultado financeiro vai de 348 para 950, negativo no terceiro trimestre de 2022. Então ainda vai ter um quarto T provavelmente ainda pesado, né? Então assim, é difícil acertar o momento perfeito. A gente vê que a dívida dela, a maioria está no CDI, PCA é o secundário. Então vai dar uma amenizada porque o PCA deu uma recuada, uma desacelerada? Vai. Só que a maioria é CDI. E lembre-se que assim, ficar analisando se a dívida da empresa é CDI ou IPCA é coisa mais de curto prazo, né? Porque de qualquer forma o CDI uma hora se alinha com o IPCA, tá? Não tem muita milagre não. De vez em quando eles se desconversam, mas daqui a pouco eles, no longo prazo, eles se conversam, tá? Mas isso aqui mostra que nesse trimestre, como a maioria é CDI, ainda não vai ser aquele que vai dar um resultado financeiro surpreendente, né? Mas ainda assim vai dar uma melhoradinha. Bom, e na sequência a gente vê que os custos da empresa, o PMSO, vem reduzindo, né? Olha só, reduziu em relação ao mesmo período do ano passado, os 9 meses deu uma aumentadinha bem abaixo da inflação. Então ela vem crescendo e com os controles aqui de custos, tá? O EBITDA da empresa cresceu ó, aqui nos 9 meses 15,8, né? O EBITDA ajustado, deu um ótimo crescimento, mas o lucro, olha só, não conseguiu acompanhar, né? Como nós já acabamos de ver, caiu 19,4 aqui nos 9 meses. Bom, de qualquer forma, o que a gente tem que ver então mais importante da empresa é a distribuição, e aí a gente fica então olhando o primeiro número que a gente bate, o olho é de inadimplência. Não vamos esquecer que esse é outro cenário, não é só a dívida, a inadimplência está pegando aí nas distribuidoras, assim como nos bancos. A gente vê um sofrimento nessas distribuidoras também. A inadimplência é menor nas distribuidoras? Mas isso aqui incomoda muito, né? Lembre-se que as margens aí são, não vou dizer apertadas, mas elas têm menos folga para ficar tendo uma inadimplência tão grande assim, né? Então é algo um pouquinho chato, mas também vale lembrar que as contas acabam sendo pagas mais facilmente que no banco, né? Porque nós estamos falando de energia. Então tem esses dois pontos aqui. Isso aqui é mais, vamos dizer assim, recuperável, né? Então, olha só a metade de imprensa, é 26,4. Então, isso aqui é um ponto que vem batendo muito, é o tal do som dos canhões, né? Vamos ver quando começar a melhorar isso, aí a cotação sobe. Quando? Não dá para cravar especificamente de modo perfeito, mas assim, já estamos no furacão ali, né? Bom, e aí focando em outro ponto que foi o terror aí da Light, né? A gente tem que olhar aqui os indicadores de como está as perdas, né? E os indicadores de qualidade. A gente vê aqui o DEC, que é a duração das paralisações, estão dentro do marco regulatório, todas as regiões dela, olha só. Tá vendo? Tá tudo dentro. O FEC, que é a frequência de interrupções, olha só, toda tá dentro do marco regulatório, aqui o laranjinha, né? E o azul. E aí, quando a gente observa as perdas, aí a Light até morre de medo disso aqui, né? A gente vê, ó, ela tá dentro de modo geral, dentro das perdas. A gente vai olhar região por região, tá? Então, aqui o azulzinho dentro do laranjinha, então
tá tranquilo. As perdas não técnicas, que aí dá medo, né? Que é as mais difíceis de conter, vamos chamar de gatos principalmente. E aí as perdas técnicas, né? Ela tá indo devagarzinho aqui, que ela tá crescendo também, né? Mas assim, vamos ver cidade a cidade ficar mais nítido. Então a gente vê aqui, ó, no Acre, né? Então tá aqui melhorando pra caramba, né? Olha só que legal. A DEC também e a FEC também. Então foi muito bom aqui. Nós vemos na parte de Rondônia agora. A gente vê Rondônia, ela só não tá dentro ainda, tá um pouquinho acima, mas o que importa é que tá melhorando pra caramba, tá? As perdas, tá? E aí o DEC, ó, fica dentro do limite já, e o FEC também. Então ela está conseguindo fazer o turnaround nas suas distribuições. Então esse investimento está sendo valioso, né? Tá sendo positivo. É uma empresa aqui que venceu uma série de categorias aqui de votação, é muito bem vista pelos consumidores, até me surpreendeu alguns números que eu ouvi dela, mas enfim, continuando aqui a gente vê então a RAP, né? Olha só o quanto que cresceu, né? Com a nova aquisição Gemini, deu um salto aqui de 314 para 694 e vai saltar para 781 no ciclo aqui 22-23, né? Então tá bem dividido aqui os investimentos em brownfield, né, e greenfield, e a geração distribuída também vai ganhando um papel interessante, um crescimento muito grande, não é tão grande ainda no momento para a empresa, mas tem uma perspectiva muito grande, isso aqui é o futuro, a empresa está de olho também no futuro, a capacidade instalada saltou 101%, né? Então, se você não deu like ainda, você é maluco, né? Então deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino, tá? Bom, então podemos ver aqui o lucro contra a cotação, que vai nos mostrar alguma história do que eu falei, né? Ó, primeiro o mercado precificando aí o céu de brigadeiro, tudo é maravilha, tudo vai dar certo, né? O lucro realmente começa a subir. Depois o mercado começa a precificar o fim da empresa, né? E é mais ou menos isso que o mercado faz. As ações vêm caindo bastante, mas o lucro ele vem oscilando, né? A gente viu que até recentemente deu uma quedinha, mas o que a gente sabe que talvez muitos não tenham visto é que a gente sabe que o EBITDA vem aumentando muito, então o lucro daqui a pouco se transforma também em crescimento, né? O EBITDA é uma forma da gente ver que provavelmente o lucro cresce daqui a pouco, tá? Então é uma forma da gente ficar à frente do lucro contra a cotação. Talvez, se a gente ver o EBITDA contra a cotação, ia ficar mais legal para a gente, né? Então a gente pode ver o PL aqui, ó, mostrando isso, né? Ficou aqui muito otimismo, depois ó, vai caindo aqui, agora tá a 6,59, diga-se de passagem, abaixo da média do setor. Ó, o PVP 1,33, né? A gente compara aqui, olha só, estava 3,85, caiu demais, né? 1,83 e também está abaixo do setor. O dividend yield nesse momento está em 3,06, mas ele tem um histórico de dividendo maior que isso e vai ficar maior do que o histórico dele em algum momento aí, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Empresa é momento de investimento, com Selic alta, às vezes acaba acontecendo isso, né? Poucas empresas conseguem se livrar disso em investimentos mais pesados. E aí a gente vê aqui que o preço justo pelo valor intrínseco de Graham nos dá uma margem de 60,4%, indicando que o preço justo da empresa é 60,83%. Então ela está muito descontada quando a gente reflete aqui o PL e o PVP. E lembra que eu acabei de falar que o PL vai subir? Vai diminuir, na verdade, né? Então vai ficar ainda melhor esse valor intrínseco de Graham em algum momento, né? E o preço teto do histórico, tá? O preço teto do histórico da empresa dos últimos 5 anos mostra uma margem de 14,7%, indicando aqui 43,48% de preço teto, é porque ela está nesse momento de investimento, diminuiu agora recentemente o dividendo, oscila o dividendo dela, né? O dividendo histórico dela é em 6,9%. Neste ano de 2023 ainda vou ter que pensar, refletir direitinho como é que pode ficar os dividendos, mas eu sei que o dividendo dela bom mesmo é para o longo prazo, tá? É mais ou menos ali como a SB3, só que tá mais tranquilo, para ser sincero, né? E considere também se tornar membro do canal, você ajuda muito a manter eu trazer vídeos aqui sempre de cada vez mais qualidade, além de ter acessos aí exclusivos, e eu vou estar reformulando aqui a área de membros também com algumas novidades. Um abraço e até o próximo, valeu!